Nesta manhã de quinta-feira, vivenciando a 23ª semana do Tempo Comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que eu devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será posta no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, vivenciando já esta 23ª semana do Tempo Comum. Tempo comum é esse tempo de aprender com Jesus. E veja o que Jesus quer nos ensinar no dia de hoje. Ensinar sermos como Ele, a termos o coração misericordioso como o coração de Jesus. O Pai deseja a nossa perfeição. Todos nós caminhamos para esta perfeição e precisamos buscar todos os dias esta perfeição. A perfeição, porque Jesus diz: sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito.
Nós simplesmente, durante esta vida terrena, caminhamos para esta perfeição, caminhamos para a santidade. Mas só seremos santos e perfeitos depois do nosso grande encontro com Deus na hora da nossa morte. E Jesus ensina os seus discípulos. Jesus dirige esta palavra aos seus discípulos de ontem, mas também a cada um de nós. E Jesus diz assim: a vós que me escutais, eu digo. A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. E assim Jesus vai dando esses passos para que a gente possa todos os dias pedir ao Senhor, meditar a sua palavra, acolhê-la e vivê-la no nosso dia a dia, sendo perfeitos ou neste caminho de perfeição, como o Pai Celeste é perfeito. A perfeição que nos leva a ter o coração igual ao de Jesus. Mas, como eu disse, nós precisamos todos os dias pedir ao Senhor ajuda, força, porque sozinhos não somos capazes. Quando nós olhamos para esta página do Evangelho, diz Jesus: me desculpe, mas não dá. Cada um poderia pensar assim, né? Porque o normal no ser humano seria amar os amigos e odiar os inimigos. Mas se o convite de Jesus é para sermos perfeitos como o Pai é perfeito, então esta própria página do Evangelho diz que Deus é perfeito, Deus é bom e Deus ama a todos. Ele ama os justos e os injustos. Ele faz nascer o sol para todos, para os que são justos e para os que não são justos. É esta perfeição que o Senhor quer de cada um de nós, ao ponto de amarmos os inimigos, rezar por aqueles que nos caluniam, é olhar o outro como que ainda ele é capaz de retornar ou de também, como nós buscamos, tornar-se perfeito como Deus é perfeito. Então, queridos ouvintes, no dia de hoje, muito especial, e quando a gente fala amar os inimigos, cada um já vai pensando, né? Naquele que pisou no calo, naquele que foi pedra de tropeço. É isso mesmo. Perdoar não significa esquecer, mas não deixar que a raiva tome conta do nosso coração. Queridos ouvintes, que o Senhor nos ajude nesse tempo de aprender com Jesus, nesse tempo de catequese, que Ele nos ajude de verdade a ter o nosso coração ao menos parecido com o coração de Jesus. Um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que é misericordioso para com os bons e para com os maus. Que o Senhor nos ajude e nos conceda esta graça no dia de hoje. Assim seja.